pouco tempo, os aplicativos para chamar carros impactaram a mobilidade urbana e deram o que falar no mundo todo. Agora, as tecnologias desse tipo, que usam o GPS para localizar e conectar passageiros e motoristas, avançaram. O transporte coletivo é o principal beneficiado desse tipo de inovação. Já pensou, por exemplo, não ter que esperar um ônibus no ponto? A gente torna possível que pessoas que querem fazer uma mesma viagem se unam, façam o frete de um ônibus e dividam o valor. A nossa intenção é começar de uma maneira maciça na região metropolitana de São Paulo, que é onde tem, na verdade, os grandes problemas de mobilidade. You can get paid by the hour or you can get paid by the ride. O Mundo S.A. começa agora. Em São Paulo, as pessoas gastam, em média, 1h30 por dia em transportes públicos. Se não precisassem fazer baldeação, por exemplo, esse tempo cairia consideravelmente. Entender a sua rota e buscar pessoas que tenham um deslocamento parecido com ela é uma das coisas que essas novas tecnologias podem trazer. Transporte customizado, vamos dizer assim. A grande mudança vai ser a junção dessa tecnologia que a gente já vê, de esses aplicativos de transporte, como o Uber 99, com quando você começar a usar isso para transportar mais gente. A expansão disso é você ter veículos já de médio porte, como vans, por exemplo, e aí as pessoas acessam o aplicativo otimiza o caminho que a van vai fazer e essa van pega várias pessoas sem se desviar muito. Um transporte muito mais cômodo do que o transporte coletivo com rota fixa, com aqueles ônibus grandes, o transporte coletivo tradicional que a gente conhece. Teve um estudo do MIT, pegaram milhões de viagens de táxi na cidade de Nova York, exatamente as viagens que elas fizeram, nas horas que elas fizeram, com uma frota muito menor e mais otimizada, em que várias pessoas pegariam o mesmo transporte. E aí eles bolaram um algoritmo que fica calculando essa rota ótima para essas vans, que pegam várias pessoas e vão transportando. O resultado deles, eles conseguiriam transportar esse grupo de pessoas em basicamente o mesmo tempo que eles levaram nas viagens de táxi individuais, só que usando 1/5 da frota. O aplicativo de transporte individual, como o Uber, como o 99, ele não reduz o número de carro andando. E tem gente que troca o ônibus pelo Uber. Quando você começa esses de carona, de carpooling, você começa a reduzir o trânsito. Então, isso pode vir a ser um objeto de política pública. Como já existe em vários lugares do mundo, onde você tem avenidas em que você tem uma faixa em que só pode entrar carro com mais de uma pessoa. A hora que você começa realmente a diminuir a quantidade de veículo na rua, melhora o tempo de deslocamento. Você começa a diminuir poluição, diminuir problemas de saúde, diminuir acidentes, tem uma série de coisas. O empreendedor que a gente vai conhecer agora é mineiro e se casou na Bahia. O que o Mundo S.A. tem a ver com isso? O que acontece é que, ao precisar levar 30 parentes para a festa, ele entendeu que existia um gap no setor de fretamento de ônibus de turismo e criou uma solução que usa a inteligência artificial para melhorar esse tipo de serviço. A Buser é uma plataforma de fretamento colaborativo. A gente torna possível que pessoas que querem fazer uma mesma viagem se unam, façam o frete de um ônibus e dividam o valor. O principal problema que a gente resolve é a falta de alternativa que as pessoas têm quando elas vão viajar de uma cidade para outra. Existe o aeroporto, onde o serviço é um pouco mais caro, e quando chega na rodoviária, normalmente são 1, 2, no máximo 3 empresas, e com isso o preço fica alto. Funciona assim. A pessoa entra no aplicativo, escreve quando e para onde quer viajar. Para que cada viagem seja confirmada, é preciso saber se o número mínimo de passageiros necessário será alcançado. É aí que entra a inteligência artificial. A gente usa bastante inteligência artificial para prever quais viagens vão ser confirmadas, pega os dados de fluxo do site, de pesquisa por aquela cidade, fluxos em outros sites, e a gente consegue antever isso. A economia para o passageiro que usa o aplicativo é de 40% a 60% do valor pago para grandes empresas na rodoviária. As empresas que operam as viagens na rodoviária alegavam que a gente estava infringindo uma concessão que elas tinham um direito monopolístico de operar aquela rota. E o que a gente alegou é que não, o fretamento sempre existiu. Se tem 30 pessoas que querem fazer uma viagem, sempre foi possível elas se juntarem e contratarem um ônibus. A única coisa que a gente faz, através da internet, é ficar mais fácil fazer isso. E você pode encontrar pessoas que você não conhecia para fazer, não fica restrito a uma família, a um clube, a uma igreja, que é como isso acontecia antes. A Buser começou com um investimento mínimo de R$20.
Em 2017, Marcelo e o sócio, que também se chama Marcelo, criaram uma página no Facebook divulgando uma primeira viagem de Belo Horizonte para Ipatinga, também em Minas Gerais. Esse ônibus viajou lotado. De lá para cá, eles já embarcaram mais de 20 mil pessoas em ônibus de cerca de 50 empresas parceiras. E para a empresa parceira, quais são os principais benefícios que ela tem? Essas empresas de turismo, elas utilizavam os veículos em média 30% e agora a gente levanta a utilização de 80% para 100%. Se o empresário quiser praticar bons preços, ele vai viajar todo dia. Agora, para eu entender do ponto de vista legal, se um passageiro tem algum problema, quem se responsabiliza por isso? São vocês ou é a empresa parceira? A empresa parceira é obrigatoriamente legal responsável, mas não por um motivo legal, mas por um motivo moral. A gente se responsabiliza também. Já aconteceu de ter um pneu furado, então a gente dá assistência, dá dinheiro. Já demos passagem de avião quando teve que trocar um ônibus pelo outro e a pessoa não podia deixar de esperar. A Buser já recebeu 3 rodadas de aportes. Eles não divulgam esses valores nem o faturamento. Mas a projeção é que cresçam em 2019 mais de 30 vezes em relação a 2018. E planejam investir 50 milhões de reais neste ano na empresa. Hoje nós estamos atendendo aproximadamente 10 cidades, a gente pretende estar atendendo 100 até o final do ano. E normalmente a gente utiliza como ponto de embarque estacionamentos particulares para não causar nenhum impacto no trânsito. Algum plano de ter uma base própria de vocês? Sim, a gente acha que as empresas que estão trabalhando no transporte têm que ajudar o governo com a infraestrutura. Não faz sentido a gente ficar só pedindo ao governo para fazer mais rodoviária, mais estação de auxílio, quando a gente pode investir e fazer. Se você imaginar que você pode fazer uma parceria com o shopping center e colocar 4 baias em cada um, você consegue dobrar a capacidade rodoviária da cidade de São Paulo investindo quase nada e com custo zero de manutenção, porque os shoppings vão se beneficiar do fluxo, etc. Lá fora esse modelo já é mais conhecido, né? A própria Didi, que é parceira da 99 aqui no Brasil, opera na China nesse sentido. Como é que vocês vão começar a operar quando essas empresas que já têm tanta força de mercado entrarem no Brasil? A gente vai trabalhar para ganhar deles, né? A própria Didi briga com a Uber, em outros mercados a Didi ganhou, em outros o Uber ganhou. Tudo que a gente quer é que tenha competição e que vença o melhor. E quem sai ganhando é quem viaja. Na Alemanha, desde 2013, uma empresa já atua usando a inteligência artificial para facilitar viagens intermunicipais de ônibus. Em 2018, eles foram além e passaram a atuar também com linhas de trem. Olha só. For the customer, Flixbus looks like a huge bus company. In reality, it's a tech platform and it works with a lot of small and mid-sized companies together form a real huge bus network across Europe and the US. And can you tell me how is the deal you have with the bus companies? We build a business together. So we have around 300 companies working with us globally. What we offer them is an entrance to a market where they haven't been active or a sustainable vision on how they can be active on a market which they have been doing for the last 20 years. You use the word sustainability. How is the company sustainable? How does it work? Especially in Western countries, we do a lot of benefit for the society by bringing people out of cars into buses, and we always want to grow the bus market. So it's not about taking market share from something which has been there, but really driving the market growth and then also bringing more people in and consolidating markets. Os números impressionam. A empresa já transportou mais de 100 milhões de passageiros em mais de 2.000 rotas nos quase 30 países em que está presente. São cerca de 300 mil viagens diárias, com partidas que acontecem a cada 30 minutos. Garantir qualidade na prestação dos serviços é um desafio para ela. Partner selection is the most crucial thing. The second part, of course, we do a lot of training and quality control. We have teams who really are close to the product, so we want to define the product. We define every single element of the product. We define the buses, the branding, the clothes, the drivers wear. We define everything around the product, so we want to have a consistent product. But third, and for me most important, is as it's an entrepreneurial partnership, so it only works for us and the partner if we are commercially successful, and we only can be commercially successful if we deliver a great product experience. In the early days of Flix, and we are only 6.5 years old, but we put a new market benchmark out there. When you say 6 years ago, no one was talking about this kind of service, but nowadays you have Didi and Uber and BlaBlaCar. How do you see the competition coming in, because they're big players? We're in the middle of long distance piece where we are active. So you name some companies, and that's very true, but there's strong focus in besides individuals. If you look at where the big funding was going, it's inner city traffic. In the mid and long distance space, we see that we are a very unique company. And I think, yes,
Some car sharing companies are looking now into buses, but it's a very different business and it needs a totally different understanding of demand of your customers and also operational skills to deliver that on a large scale. We are not scared of competition. Did you guys have any trouble getting into these markets? Here in Brazil, companies like you guys had a lot of trouble with the bus companies, just as Uber had with taxi drivers and things like that. Was it difficult for you guys as well? It's two things. One is the regulatory side of things. And if there are rules, we obey the rules. So we don't break the rules like Uber does. The second part is the industry, and I think we are not looking into destroying one market and building another. We are the tech layer that enables bus companies to stay in their market, to grow their business, to grow the market per se. We have to explain them that we bring value for them. Em 2015, a Flixbus expandiu suas rotas para viagens internacionais para Noruega, Espanha e Inglaterra. E pretende entrar em breve na América Latina, mas ainda não tem data para chegar ao Brasil. As a market, I mean, it's very obvious if you go through the list of the top 10 bus markets, you always end up also looking at Brazil. We are not in a hurry. I think we have survived very well in newly deregulated market, in markets who have been always deregulated, with big players, with small players. A Flixbus foi fundada por 3 sócios e hoje já tem mais de 1.000 funcionários ao redor do mundo. O valor estimado da empresa já pode ter ultrapassado $1 bilhão. When you guys started, did you have an idea of the size you would get by now? We are at the beginning of what we're doing, and we have ideas for the next 10, 15 years, and we would love to fulfill these ideas, build a real global consumer brand. Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, um novo aplicativo de transporte coletivo deve ser lançado ainda esse ano. A ideia é que ele otimize o trabalho de empresas de transportes que já operam nas cidades. A mobilidade vai mudar muito nesses próximos anos e a pessoa que quiser ter o luxo de sair com o carro de casa e estacionar dentro do local de trabalho, ela vai ter uma perda de tempo que é preciosa na vida de todas as pessoas hoje. Foi pensando em diminuir esse tempo das pessoas no trânsito que Fábio e o sócio passaram a pesquisar sobre possibilidades de usar a tecnologia aplicada a soluções para o transporte coletivo. Então você tem a facilidade de baixar o aplicativo, você marca o seu assento antecipadamente, você faz o pagamento, você tem a informação de onde o veículo está, então você não perde mais tempo ficando parado nos pontos de embarque e desembarque, você recebe pushes em 5 minutos, a sua linha, o seu veículo vai passar do outro lado da rua, no ponto que você estabeleceu do seu embarque. Diferente de empresas como o Uber ou mesmo os aplicativos de táxi, o contrato da startup não é com os motoristas, mas com empresas que operam vans e ônibus executivos. Qual foi o investimento inicial de vocês? Alguma coisa em torno de 2,5 milhões a 3 milhões. Isso é de fundo? Isso veio de vocês? Não, isso foi iniciativa nossa. A ideia é começar a operar ainda esse ano. Fábio diz que já tem empresas parceiras em 3 diferentes estados. A nossa intenção é começar de uma maneira maciça na região metropolitana de São Paulo, que é onde tem, na verdade, os grandes problemas de mobilidade que todos nós conhecemos. A região metropolitana é uma região que congrega 28 milhões de pessoas, 39 municípios. E a solução, ela quer atuar para provar que a questão de mobilidade e que quando você integra modais diferentes, existe sim uma solução para a questão de mobilidade na região metropolitana. Como é que funciona da parte legal? A responsabilidade por esses passageiros é de vocês ou é da empresa? É da empresa. E quem você acha que é esse consumidor de vocês? São usuários basicamente de Uber. São pessoas que não querem mais serem transportadas pelo ônibus convencional de forma coletiva, mas que querem sim uma segurança, querem um conforto, um banco de couro, um veículo coletivo às vezes pequeno, de 17, de 20, 22 lugares, com um Wi-Fi gratuito dentro do carro, tomando alguma coisa, comendo alguma coisa, trabalhando. Ouvindo você falar, eu penso muito nos millennials, em gente que já está muito familiarizada com esse universo dos aplicativos, dessas novidades todas de mercado. Mas e o passageiro que está sempre acostumado a pegar aquela mesma rota, não tem tanta familiaridade com aplicativos? Como é que vocês vão trazer eles para o bus? Gerando experiência. E aí a gente tem que ir mesmo, a gente tem que ir para as estações de metrô, entendeu? Nos pontos finais de estação de metrô, onde você tem aquela linha troncal e você tem um grande fluxo de pessoas que estão ali e que podem muito bem de dentro do metrô
já terem o seu carro, o seu aplicativo, através do aplicativo, o seu carro esperando para o seu lugar marcado e não ficar, vamos, e agora como eu vou para onde, eu pego que modal? Ou seja, você tem um desenvolvimento dessa plataforma que pode muito bem amanhã ou depois integrar a viagem dela de transporte público, né, com um veículo menor ou com um ônibus, ter a integração do seu patinete elétrico esperando por ela onde ela vai desembarcar. E quanto é que o serviço custa para o consumidor final? A política de preços, ela vai ser praticada pela empresa. A minha sugestão é que elas façam o mínimo possível para concorrer com um Uber, com um transporte individual que também utilize plataformas de mobilidade. A minha sugestão seria essa. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas se você tiver comentários e sugestões, mande para a gente no falecomaglobonews.com.br ou pelo número 40022884. O custo é de uma ligação local. Na volta, você vai ver. Today in New York, we are completing about 1.5 million rides a month. O Mundo é de hoje está entendendo o que as inovações tecnológicas estão fazendo para revolucionar o transporte coletivo. Agora a gente vai para Nova York para saber como a tecnologia está impactando o transporte coletivo de lá. Planejar uma rota eficiente considerando o tempo versus a distância. Incluir variáveis como horário de pico, número de paradas, número de passageiros. Nos Estados Unidos, o uso de tecnologia para conectar passageiros e veículos é cada vez mais popular. O mercado de aplicativos de transporte coletivo deve chegar a 218 bilhões de dólares até 2025. Fomos conhecer o serviço da Via, uma das startups mais promissoras dessa tendência. We pick you up not exactly where you are, but you have to walk a little bit, usually to a corner. So you as a passenger are contributing to the efficiency of the system. Hi, Paul. Hi, I'm here for Candace. Yes, sir. How does the app work on your side? You can get paid by the hour or you could get paid by the ride. When you log into the app, either accept offer or go online for other offers. When you accept offers, the app will lead you to where you have to go. O setor privado e prefeitura ainda discutem detalhes sobre regulamentação, principalmente ligada a direitos trabalhistas. Número de horas permitidas de trabalho é um dos temas em questão. Today in New York, we are completing about 1.5 million rides a month. So at any one point, you may have thousands of passengers who are requesting a ride. And we have to receive all of those requests and then match them with, say, today in New York at peak, we might have 1,000, 1,500 vans that are driving around at the same time. And so how do we find the best van for every passenger and the best route and do it in a way that gets that passenger where they're going efficiently? That's quite a complicated computational challenge. A empresa, que começou em 2013, já recebeu uma série de investimentos. O último deles, especula-se, no valor de 250 milhões de dólares da Daimler, montadora da Mercedes, com quem a empresa também tem parceria na Europa. Hoje, tem uma rede de aproximadamente 20 mil motoristas e 60 parceiros pelo mundo, inclusive no Brasil, onde o serviço, ainda sem data para lançamento, deve ser implementado em Goiânia. We started 2013, we had very little money. We raised only a few $100,000 and we had 5 drivers on that first day. I think we had 8 passengers who used the service. Today, across our cities where we are operating directly, a consumer service directly to consumers, we have about somewhere between 2.5 to 3 million passengers a month. This is across New York, Chicago, Washington, D.C., London, Amsterdam, and Berlin. So it's grown quite a bit in that sense. We've also, especially over the last year and a half or so, developed a new kind of business where we take our software and we provide it to other operators. How many passengers would you pick up on an 8-hour shift? In the Blue Mode, you can pick up to 40, 50 passengers in an 8-hour shift. Possibly even more, depending on how busy it is. Elena? Yes. Okay, I got it. Para o passageiro, a corrida dentro de Manhattan sai aproximadamente $5, o equivalente a R$15. Em um serviço privado, a mesma corrida pode custar até 6 vezes mais. It's really affordable.
and it's convenient. These options need to become more viable, not only like in our day-to-day lives, but also like as a cultural acceptance of we need to start doing daily habits and long-term habits that are going to have a very low impact and leave a carbon neutral footprint. If you're running late, don't get a share ride. If you're running late, a Uber or a Lyft or a taxi is going to be the way to go. So, I've only ever had one super long Via ride once. Para Paul, que passa boa parte do dia dentro do carro, a única desvantagem é a famosa dureza do nova-iorquino. That's the drawback of, I think, these smartphones. You kind of zone out, and you miss out on the next person who's beside you. A entrada de novos players em mercados grandes e poderosos, como o dos transportes, pode causar desconforto em quem já estava lá. Mas, criando as regulamentações certas, o passageiro só tem a ganhar. E a gente já entendeu, via outras mudanças de mercados, que tentar frear a tecnologia não adianta muito não. O Mundo SA de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais histórias de empresas e mercados que viraram tendência. Tchau!